Ela te quer e mesmo assim te afasta. Isso faz algum sentido para você? Porque a maioria dos homens simplesmente não consegue entender isso. Ela diz que gosta de você, que sente sua falta, que pensa em você o tempo todo, mas na prática, te trata como se você fosse o problema. E aqui começa a confusão. Você começa a pensar: será que eu fiz algo errado? Será que ela perdeu o interesse? Será que ela estava mentindo o tempo todo? Mas a verdade, irmão, é muito mais profunda. Existe uma parte da mente feminina que entra em colapso quando ela realmente começa a gostar de um homem. E se você não entende essa parte, vai acabar entrando em um ciclo de dor, dúvida e, o mais comum, obsessão. Você começa a correr atrás, a querer provar que está ali, a tentar salvar algo que nem começou direito. E é aí que você perde. Porque nesse jogo silencioso, ela não quer que você corra atrás. Ela quer ver se você é capaz de aguentar o afastamento sem perder sua essência. Quer uma verdade brutal? Muitas mulheres afastam justamente o homem que mais desejam, porque esse homem tem o poder de machucá-las de verdade. E por medo disso, elas sabotam tudo. Testam, confundem, se retraem. E depois ainda dizem que você não insistiu o bastante. Sim, é um jogo injusto, mas é um jogo real. Se você não entende por que ela age assim, vai acabar sendo empurrado para fora do coração de uma mulher que, lá no fundo, queria mesmo era se entregar. Só não sabe como. Esse vídeo é para abrir seus olhos e sua mente, para te mostrar que às vezes, quando ela mais se afasta, é aí que ela mais precisa de você, firme, centrado e no controle. 1. Ela tem medo de perder o controle. Parece estranho, né? A mulher te quer, te procura, sente conexão, mas do nada começa a se afastar. Fica fria, diminui as mensagens, some sem explicação, e você, homem, fica ali sem entender nada, pensando: mas se estava tudo indo bem, por que ela está agindo assim? Vou te explicar de forma simples. Ela está começando a perder o controle emocional, e isso assusta. Muitas mulheres foram ensinadas a nunca se entregar totalmente. Elas acreditam que quem sente mais, sofre mais. Então, no momento em que ela percebe que está começando a gostar muito de você, a mente dela grita: perigo! Ela não quer ficar vulnerável. Ela não quer depender emocionalmente. Ela não quer se sentir pequena, como já se sentiu com outros homens no passado. Então, o que ela faz? Ela volta para o controle. Ela se afasta. Ela finge desinteresse. Ela começa a te tratar como se você fosse apenas mais um. E aí entra o erro de muitos homens. Você tenta salvar a conexão. Começa a correr atrás. Fica carente. Manda mensagens demais. Liga. Implora atenção. Pronto. Você perde seu valor. Quer um exemplo real? Você e ela estavam em clima total. Conversas profundas, risadas, conexão forte. Tudo caminhando bem. De repente, no dia seguinte, ela fica fria. Você pergunta se tá tudo bem. Ela responde seca: tô de boa. E aí some. Não foi nada que você fez. Foi o que ela começou a sentir. E o medo de perder o controle fez ela apertar o freio com força. O segredo? Não reaja com desespero. Mantenha sua posição. Mostre que você é um homem que não depende da reação dela para manter sua essência. Isso é o que diferencia os que viram lembrança dos que viram decisão. Ela se afasta não porque não sente. Ela se afasta porque sente demais e não sabe lidar com isso. 2. Ela se sabota quando sente demais. Você já conheceu uma mulher que parecia finalmente pronta para algo sério, conectada com você, envolvida de verdade, e do nada começou a agir como se você fosse o problema? Doce num dia, distante no outro, intensa numa noite, fria na manhã seguinte. A maioria dos homens acha que isso significa que ela perdeu o interesse, mas, na real, ela pode estar se sabotando. Sim, irmão, existem mulheres que, quando começam a sentir algo verdadeiro, profundo, bonito, entram em pânico. Por quê? Porque o sentimento é real, e o real é perigoso para quem já teve o coração quebrado, para quem já foi traída, enganada ou usada. Ela começa a pensar: isso tá bom demais para ser verdade. Em algum momento ele vai mudar.
Se eu me entregar agora, posso me arrepender depois. E aí entra o mecanismo automático. Autossabotagem. Ela começa a criar brigas do nada. Ela se afasta, mesmo sentindo saudade. Ela trata mal, só para ver se você desiste. Ela se esconde atrás de um personagem. Tudo isso para evitar se machucar primeiro. É doido, mas acontece muito. E você, que não entende esse processo, acha que a culpa é sua. Você se cobra, tenta agradar mais, tenta acertar tudo. E sem perceber, entra no ciclo emocional dela. Só que você precisa entender o seguinte: nem sempre o afastamento dela tem a ver com você. Às vezes, tem a ver com o que ela viveu antes. Ela criou defesas tão fortes que quando o amor bate na porta, ela fecha todas as janelas. Mas aí vem o ponto-chave. Não é seu trabalho consertar isso. Se ela quiser viver algo real, ela vai precisar quebrar esse padrão. Você pode ser paciente, pode ser firme, mas nunca deve aceitar ser maltratado, desrespeitado ou confundido só porque ela ainda não sabe lidar com o que sente. Muitos homens perdem o respeito próprio tentando provar que são diferentes. Mas o homem que realmente se valoriza não insiste onde é sabotado. Ele reconhece o padrão e não entra no jogo. E 3. Ela testa sua estabilidade emocional. Sim, irmão. Muitas vezes, quando ela começa a agir de forma confusa, fria ou até mesmo provocativa, não é porque ela quer te afastar, ela quer te testar. E esse teste não é sobre palavras bonitas ou promessas. É sobre ver como você reage quando as coisas saem do controle. Ela quer saber: você perde a cabeça fácil? Fica inseguro quando ela se afasta? Muda sua postura quando ela muda o tom? Começa a correr atrás, implorar, se explicar demais? Ou você mantém a calma, mantém sua postura? Continua sendo o mesmo cara, com ou sem o drama dela? Esse tipo de comportamento vem de um instinto profundo. Ela quer saber se pode confiar emocionalmente em você. Não porque você diz que é forte, mas porque você mostra. Agora, o problema é que muitos homens caem direto nessa armadilha. Ela muda o comportamento, ele reage com ansiedade, ela dá uma gelada, ele já manda 10 mensagens seguidas. Ela provoca, ele responde igual ou pior. Resultado? Ela perde o interesse. Não porque não sentia nada, mas porque percebeu que ele não tem equilíbrio. Você precisa entender isso. O que ela quer sentir é que você é um homem que não se abala fácil, que não se desespera, que não se descontrola, que sabe quem é, com ou sem a aprovação dela. Se você muda completamente só porque ela se afastou por 2 dias, ela já entendeu. Esse homem não tem centro. Ele precisa de mim para se sentir inteiro. E aí, ela se desliga. Você pode até sentir raiva disso. Pode achar injusto. Mas é assim que muitas mulheres funcionam emocionalmente. Elas respeitam quem se mantém firme. Não é sobre jogar com ela, é sobre jogar com você mesmo. Manter sua paz, sua postura, sua clareza. Se ela te testar, seja o tipo de homem que não precisa provar nada, só ser. 4. Ela quer atenção, não solução. Esse aqui é o erro clássico de muitos homens, especialmente os mais inteligentes, racionais e bem-intencionados. Ela começa a se abrir. Fala que está confusa, que está triste, que está insegura, que não sabe o que quer. E você, como homem lógico, tenta o quê? Resolver. Você começa a dar conselhos. Tenta mostrar para ela que o problema não é tão grande. Oferece caminhos, explicações, alternativas. Você quer salvar, consertar, organizar. Mas aí ela se irrita, se afasta, fica fria. E você não entende nada. O que aconteceu? Vou te falar o que muitos homens ainda não perceberam. Ela não quer solução. Ela quer presença, atenção, sentimento. Ela quer ser ouvida, sentida, percebida. Ela quer saber que você está ali com ela, não que você está tentando corrigir ela. Para a mulher, ser ouvida com profundidade é mais poderoso do que qualquer conselho. Só que o homem, com sua natureza de provedor e protetor, entra no modo resolva isso agora, e aí perde. Ela sente que você não entendeu a linguagem dela. Ela queria conexão, você deu lógica. Ela queria acolhimento, você deu instrução. Ela queria que você sentisse com ela, não que você analisasse. E aí vem a crítica que você precisa ouvir.
Não é sua obrigação resolver tudo, mas é sua responsabilidade entender o que ela realmente está pedindo. Às vezes, o silêncio vale mais do que 1000 conselhos. Às vezes, olhar no olho e dizer "tô aqui" é tudo o que ela precisava. E quando você aprende isso, você começa a acessar um nível emocional que a maioria dos homens nunca alcança. Mas se você insistir em dar respostas toda vez que ela só quer ser ouvida, vai virar mais um cara que não entende ela. E ela vai se afastar, mesmo te admirando, porque ela sente que você não a enxerga de verdade. Aprenda isso. Quando ela te procura confusa, insegura ou emotiva, não tente consertá-la, esteja com ela. E isso por si só pode ser a cura que ela nem sabia que precisava. 5. Ela foge porque já foi ferida. Essa é uma das verdades mais silenciosas do comportamento feminino. Às vezes, ela começa a se afastar não porque você errou, mas porque alguém antes de você já destruiu algo dentro dela. Ela pode estar completamente envolvida, interessada, até apaixonada, mas do nada muda, começa a levantar muros, fica fria, para de responder com o mesmo entusiasmo, se fecha, e você fica tentando entender o que fez de errado. Só que o que muitos homens ainda não perceberam é o seguinte: você está lidando com traumas que não foram causados por você, mas que estão sendo descontados em você. Talvez ela já confiou demais e foi traída. Talvez se entregou cedo demais e foi abandonada. Talvez acreditou num homem que parecia firme e ele era fraco. E agora, mesmo querendo se entregar de novo, ela não consegue. Por isso ela foge. Por isso ela te afasta. Por isso ela diz que precisa de um tempo, que não sabe o que quer, que está confusa. Mas a verdade é, ela tem medo. Medo de sentir de novo. Medo de se machucar de novo. Medo de você ser igual aos outros, mesmo sem te dar a chance de mostrar que não é. E aí, você precisa fazer uma escolha inteligente. Ou você entende o momento dela, mantém sua postura e continua sendo um homem estável, sem tentar forçar nada. Ou você entra no buraco emocional que ela está tentando escapar e vira parte do caos. Lembre-se, você não está aqui para curar o passado dela. Você está aqui para mostrar que é possível viver algo diferente. Mas só se ela quiser. Se ela fugir, respeite. Se ela se fechar, observe. Se ela voltar, veja se ainda vale a pena. Mas nunca corra atrás de alguém que ainda está correndo de si mesma. Muitos homens perdem a si mesmos tentando provar que são melhores do que os ex dela. Mas o verdadeiro homem de valor não compete com o passado. Ele constrói o futuro, com quem está pronta para viver. 6. Ela se protege do próprio desejo. Aqui é onde a maioria dos homens se confunde totalmente. Ela demonstra interesse, te olha diferente, se aproxima, flerta pesado. Mas, quando sente que as coisas estão ficando intensas demais, ela recua. E você pensa, ué, não era isso que ela queria? Ela não estava se jogando de cabeça? Sim, ela queria. Sim, ela sentiu. Mas o desejo para algumas mulheres é perigoso demais. Porque quando ela sente desejo verdadeiro, não só físico, mas mental e emocional, ela perde o controle. Ela se expõe, ela se entrega. E para alguém que já foi ferida ou que nunca aprendeu a lidar com o próprio lado vulnerável, isso é assustador. Ela se vê desejando você mais do que planejava, pensando em você o dia inteiro, se abrindo sem perceber. E aí o sistema dela entra em pânico. E se eu me perder nesse cara? E se ele só estiver brincando? E se, depois de tudo isso, ele me abandonar? Resultado? Ela bloqueia o desejo. Não por falta de sentimento, mas por medo do que isso pode causar dentro dela. Muitas vezes, a mulher que mais quer você é a que mais vai tentar esconder. Vai fingir desinteresse, vai agir com frieza, vai se envolver com outros caras mais seguros, mais fáceis de controlar, porque você representa perigo emocional real. Só que aqui está o ponto crucial. Se você se desesperar com o recuo dela, ela confirma o medo. Ela pensa, tá vendo? Não é firme o bastante, não aguenta minha intensidade. Mas se você mantiver sua posição, se continuar sendo o mesmo homem, sem se abalar,
sem correr atrás, sem tentar pressionar, ela vai perceber: esse cara não tá jogando, ele é estável, ele é seguro, eu posso sentir sem perder a mim mesma. Muitos homens acham que precisam convencer uma mulher a se entregar, mas a verdade é, ela só vai se entregar quando perceber que pode sentir tudo e ainda assim estar segura com você. 7. Ela quer ser conquistada de novo. Esse é o erro fatal de muitos homens. Acham que, depois que a mulher demonstrou interesse, o trabalho acabou, que já está garantido, que ela vai continuar ali porque já demonstrou que gosta. Mas aqui vai uma verdade que você precisa ouvir. Mulher sente diferente. Mulher muda com o tempo. Mulher precisa de estímulo constante. E quando ela começa a se afastar, muitas vezes não é porque perdeu o interesse, é porque parou de se sentir desejada, surpreendida, viva. Ela quer ser lembrada, quer se sentir escolhida. Quer sentir que você ainda olha para ela como no primeiro dia. Só que muitos homens, depois de pegar, relaxam, param de elogiar, param de investir, param de flertar, param de provocar. E aí ela pensa: será que ele ainda me quer? Será que ele só estava interessado até conseguir? Será que acabou aqui? E o que ela faz? Começa a se afastar. Não é drama, não é joguinho, é instinto. Ela quer ser reconquistada, não com presentes ou palavras vazias, mas com presença, atitude, energia. Ela quer o olhar firme, a conversa que mexe, o toque inesperado, a atenção real. Homem que acha que só precisa conquistar uma vez, tá fadado a ser trocado. Porque enquanto ele acha que já fez o suficiente, outro tá fazendo o que ele parou de fazer. E não se trata de viver se esforçando. Se trata de entender que desejo feminino é movimento, não zona de conforto. Ela quer sentir que você ainda está no jogo, que você ainda a escolhe, mesmo depois de já tê-la. Então, se ela começa a esfriar, às vezes é só porque você parou de acender. E aqui vai o toque final. Você não precisa provar nada, mas precisa lembrar quem você era quando ela se apaixonou. Se você perdeu essa essência, ela vai se afastar, mesmo querendo ficar. 8. Ela sente, mas não confia. Esse é um dos pontos mais delicados e invisíveis da psicologia feminina. Você está ali, presente, sendo bom com ela, demonstrando interesse real, e mesmo assim, ela se fecha. Você percebe que ela sente algo. Você vê no olhar, no jeito, na energia, mas quando chega a hora de avançar, de aprofundar, de se conectar de verdade, ela trava. Não é porque você fez algo errado, é porque para ela, sentir demais e confiar são duas coisas muito diferentes. Ela pode te desejar, pode sentir conexão, pode se imaginar ao seu lado, mas se dentro dela ainda existe dúvida, ferida, alerta vermelho emocional, ela não se permite ir além. É aquela mulher que manda sinais mistos o tempo todo. Num dia, super próxima. No outro, fria. Hoje diz que sente saudade. Amanhã age como se nem lembrasse de você. Você acha que é manipulação? Às vezes até parece, mas na maioria dos casos, o que está acontecendo é o seguinte: ela não confia, nem em você, nem nela mesma. Ela não confia que você é quem diz ser. Não confia que pode baixar a guarda sem se arrepender depois. E muitas vezes não confia no próprio julgamento, porque já errou feio com caras antes. E aí, por mais que ela queira se jogar, ela freia. Por mais que ela imagine um futuro com você, ela desvia. Por mais que ela sinta, ela resiste. O erro de muitos homens é tentar quebrar essa resistência com promessas, longos textos, justificativas ou provas desesperadas. Só que isso só piora. Você quer que ela confie? Então seja um homem que inspira confiança e não que implora por ela. Não é sobre o que você fala, é sobre quem você é, mesmo quando ela duvida de tudo. Mostre consistência, mostre controle emocional, mostre que, com ou sem resposta imediata, você continua sendo o mesmo. É isso que, com o tempo, faz uma mulher baixar a guarda. Porque quando ela sentir que pode confiar em você, sem você implorar por isso, ela finalmente se entrega. 9. Ela tem orgulho maior que a vontade. Essa é uma das maiores contradições femininas e uma das que mais confundem os homens. Ela te quer,
ela sente sua falta, ela pensa em você mais do que gostaria, mas ainda assim, não manda mensagem, não procura, não se aproxima. Por quê? Porque o orgulho fala mais alto. Para muitas mulheres, admitir que sente saudade, que quer voltar ou que errou, soa como fraqueza, e elas foram ensinadas a nunca demonstrar dependência emocional. Então, mesmo que o desejo esteja gritando por dentro, ela se cala. E pior, muitas vezes, ela ainda finge indiferença. Posta indireta. Se envolve com outro cara só para parecer desapegada. Responde fria, só para manter a pose. Tudo isso enquanto o coração está dizendo outra coisa completamente diferente. E o homem que ainda acredita que tudo que ela demonstra é 100% real, desiste. Se afasta. Aceita o silêncio dela como desprezo, quando, na verdade, ela só está sendo escrava do próprio orgulho. Mas aqui vai a parte que você precisa entender como homem. Você nunca vai vencer o orgulho dela tentando ser mais emocional que ela. Nunca vai quebrar essa barreira se rebaixando, implorando ou tentando convencê-la com palavras bonitas. Ela vai se aproximar quando sentir que não precisa perder a dignidade para isso. Quando sentir que você é firme o bastante para não forçá-la e seguro o bastante para não sumir. Homem que sabe o valor que tem não corre atrás de orgulho alheio. Ele entende o jogo, ele respeita o silêncio, mas também não fica esperando indefinidamente. Sim, ela pode te querer de verdade. Sim, ela pode te amar e ainda assim te afastar por orgulho. Mas cabe a ela escolher o que vai guiar as ações dela, o sentimento ou o ego. Você, como homem, precisa escolher também. Vai continuar insistindo em quem prefere vencer a discussão a viver a conexão? Ou vai manter sua paz e deixar que o tempo revele o que é real? 10. Ela não sabe o que fazer com um homem de valor. Parece absurdo, né? Você é presente, você é firme, você é leal, você tem atitude, tem visão, sabe o que quer, e mesmo assim, ela se afasta. Mas a verdade é dura. Nem toda mulher está preparada para lidar com um homem de verdade. E quando ela encontra um forte, centrado, emocionalmente estável, ela se assusta. Porque o homem de valor não entra em joguinho, não responde com carência, não aceita desrespeito, não vive se explicando. Ele impõe respeito naturalmente, e isso incomoda. Principalmente mulheres que só estão acostumadas com homens emocionais, carentes ou fáceis de manipular. Elas não sabem lidar com alguém que não depende delas. Elas sentem algo forte, mas a mente trava. Elas querem se entregar, mas o orgulho, o ego e a bagagem emocional não deixam. E aí o que acontece? Ela sabota. Ela te coloca como difícil demais. Ela diz que não está pronta. Ou simplesmente inventa desculpas para justificar um afastamento que, na verdade, vem do medo de perder o controle. Você se pergunta, por que ela se afasta se eu sou o melhor que ela já teve? Simples, porque ela não sabe o que fazer com isso. Ela queria um homem que a tratasse bem, mas quando encontrou, percebeu que teria que crescer junto, e talvez ela não esteja pronta para isso. E aqui vai a parte mais importante. Isso não é culpa sua. Você não tem que diminuir sua luz para caber na insegurança de ninguém. Se ela se afasta, mesmo vendo o seu valor, então a decisão já está tomada. Ela ainda não está no nível de maturidade emocional para viver o que você tem para oferecer. E a sua missão? Continuar sendo o homem que você é, mesmo quando ela não consegue lidar com isso. Polêmica? Segura essa. Muitas mulheres não querem um homem de valor. Querem um homem fácil de controlar. E quando encontram um homem firme, estável, consciente do próprio valor, elas confundem isso com frieza, arrogância ou falta de sentimento. Mas a verdade é, elas têm medo de um homem que não se dobra, medo de um homem que não depende da validação delas, medo de um homem que não se perde tentando agradar. E aí vem você. Você é esse homem? Ou ainda está tentando ser bonzinho o suficiente para ser aceito? Agora me diz, quantas dessas 10 situações você já viveu? Quantas vezes você não entendeu o que estava acontecendo, quando, na verdade, ela só não sabia lidar com o que sentia por você? Comenta aqui embaixo.
Quero saber o que você já enfrentou, o que você pensa e até onde isso te afetou. Sim, eu vou ler tudo e vou responder também, porque isso aqui não é só um vídeo, é um espaço de despertar masculino. Se você chegou até aqui, você já está em outro nível. E se ela não souber o que fazer com o homem que você é, o problema não é você, nunca foi.